Boa noite. É muito bom estar reunidos aqui com vocês novamente, com a graça de Deus, para darmos continuidade ao nosso Evangelho no Lar. Perdoe a voz, tá um pouquinho rouca. A leitura de hoje é do capítulo 7. O item 11 é a instrução dos espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco. Meus queridos amigos, venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensíveis minhas palavras e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis sob a pena e procurais a luz. Que a vontade de Deus venha em minha ajuda, para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Oh não, porque esse sentimento nivela os homens. Mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeita-vos de virtudes que não possuís, como que vestisseis um hábito que ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram recompensas para os seus méritos, e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhe eram devidas, e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó irisão e cegueira! Deus, acaso, estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuís as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos suntuosos, ao abrigo do frio, não sabe quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria? O desgraçado faminto não é teu igual? Bem sei o que o teu orgulho se revolta com essas palavras. Concordarás em lhe dar uma esmola, nunca, porém, em lhe apertar fraternalmente a mão. Exclamarás: eu nasci de sangue nobre, um dos grandes da terra. Ser igual a esse miserável estropiado? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, porque Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas se vos despirdes a ambos, qual a diferença que então haverá entre vós? A nobreza do sangue dirás, mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre e o do pobre, do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que também não foste miserável como ele, que não pediste esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo que hoje despreza? As riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo, invólucro perecível do espírito? Ó, debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humildade no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros, que os teus títulos não te preservarão dela, e pode te ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora, se ainda te sepultas no teu orgulho. Ó, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que fostes antes de seres nobres e poderosos, talvez mais humilde que o último dos vossos servos. Curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus as pode rebaixar, no momento mesmo em que a elevais mais alto.
Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam. Ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe e teus filhos sofrem, estão com frio, têm fome. Vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, como é nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos, que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. E tu que és moça pobre, filha devotada ao trabalho, entregue às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teus olhos se voltem, piedosos e serenos, para Deus. Às aves do céu, Ele dá o alimento, confia nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos, te faz bater o coração. Querias também enfeitar de flores a fronte e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como as mulheres que vês passar, estouvadas e alegres, ser rica também. Ó, cala-te, filha. Se soubesse quantas lágrimas e dores sem conta se ocultam sob esses vestidos bordados, quantos suspiros se asfixiam o ruído dessa orquestra feliz. Preferirias teu humilde retiro à tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo da guarda volte para com ele, escondendo o rosto sob as asas brancas, e te deixe com os teus remorsos sem guia, sem apoio, neste mundo em que estarias perdida, esperando punição no outro. E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Isso é caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da conduta, da prova, que vos importam as calúnias do mundo. Se vossa conduta é pura, Deus pode vos recompensar. Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as suas leis, que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo, que maculam sua casa, esse recinto de orações? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não o generais de novo, como outrora, se não o acusareis de blasfemo, por vir abater o orgulho dos fariseus modernos, talvez mesmo, se não o fareis seguir de novo o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram suas joias e seu ouro para a fabricação de um ídolo que abandonaram. Homens civilizados, fazei entretanto como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, vos deu o exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade. Para uns terríveis e sanguinário, para outros indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizeste é ainda o bezerro de ouro, que cada qual apropria aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz do Espírito vos toque o coração, sede generosos e caridosos, sem ostentação, quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que Ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente da sua clemência, que o enviado celeste vos encobre reunidos numa grande família, que vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de receber a palavra divina, que ele vos trará, que o eleito não encontre em seu caminho, senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, a caridade, a fraternidade, e então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas,
se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos e não obstante tão pobre de bons sentimentos. A nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai. Então nós todos, que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade e para o glorificar por todos os séculos dos séculos, que assim seja. Magnífico esse trecho aqui, ele é magnífico. Não tem nem muito o que comentar. Como que podemos nos livrar do nosso orgulho e sermos humildes realmente, quando ainda nos sentimos superiores a muitos dos nossos irmãos. E a questão de nos sentirmos superiores não é só referente ao bem material. Nós, às vezes, nos sentimos superiores porque nos sentimos mais inteligentes, mais espertos, mais bonitos, mais preparados, mais privilegiados. Existem inúmeras formas de nos sentir melhores que os nossos irmãos. Acreditamos que merecemos mais do que o outro. E nos livrarmos desse sentimento e compreender a verdadeira humildade e compreender que eu, como você, como todos nós, somos iguais. Fomos criados da mesma massa. Estamos aqui pelo mesmo motivo. Vamos evoluir na mesma direção. Não temos nenhuma diferença. Podemos ter nascido aqui, como na China, no Japão, em qualquer lugar do mundo, e seremos ainda assim, iguais. Iguais em oportunidades, iguais na nossa concepção. O que nos difere é somente o nosso momento evolutivo. Então devemos sempre lembrar-nos de quem somos, por quem fomos criados e qual é a nossa principal missão aqui no nosso planeta. Crescer e evoluir. E para crescer e evoluir, eu preciso auxiliar o próximo e também preciso do auxílio dele. Eu não estou aqui somente para ajudar, eu também estou aqui para receber esse auxílio, essa ajuda. E isso é fundamental para o nosso crescimento. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem todos com Deus.